A formação do povo brasileiro. Primeiro ciclo. Aula 1. Matriz Tupi. Surgimos da confluência do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, Brasil. Que país é esse? Abençoado por Deus e rico por natureza? Um país sincrético, um país multifacial, multicultural. Quem melhor interpretou o Brasil? Quem melhor leu o Brasil? O mineiro de Montes Claros. Darcy Ribeiro teve a ousadia de decifrar a alma do povo brasileiro. Antes do Brasil existir, como é que era o mundo? O Brasil nasce sob o signo da utopia. A terra sem mares, a morada de Deus. Nesse curso, vamos conhecer, dentro da principal obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, o que é a nossa formação, por que tem tanta desigualdade no Brasil e por que o Brasil é um país rico para uma parte da população e pobre para outra. Vamos entender como aconteceu a chegada dos índios às Américas há milhares de anos através do Estreito de Bering. Há cerca de 20 mil anos, as Américas eram a última fronteira para a ocupação do planeta pelos humanos modernos, os Homo sapiens. A última era do gelo uniu o nordeste da Ásia ao Alasca, na região atualmente conhecida como Estreito de Bering, criando um caminho que permitiu a chegada dos primeiros colonizadores ao novo continente. A partir daí, vários povos indígenas foram se fixando nas Américas: os astecas, os maias, os incas e os tupi-guaranis. Este último grupo povoou o Brasil. Há mais ou menos 10 mil anos, 8 milhões de índios já habitavam as terras brasileiras em perfeita comunhão com a natureza. Não eram apenas uma nação, mas várias nações em uma só. O Brasil do século XV tinha tribos diferentes. Eram 3 grandes nações indígenas que formavam o povo brasileiro, cada qual com seu modo de vida e crença, seus costumes comuns e sua língua própria. Há 1000 anos atrás, de lá pelo ano 1000, tem cartas que falam de uma ilha Brasil. Isso significa que o nome Brasil não vem do pau-brasil, não. Isso aqui era a Ilha Brasil, que alguns navegantes sabiam. Mas um dia, os portugueses precisaram fazer uma descoberta oficial, mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito, fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, com a humanidade indígena. Humanidade diferente, de uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito, que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Esse mundo que estava aqui quieto, entregue a si. Num feio dia, chega o tabelião para dizer: descobri, está aqui. A expressão
Índio nasce com as grandes navegações portuguesas e espanholas que denominaram esses povos das Américas como índios, porque eles estavam indo para as Índias. São esses navegadores que batizam esses povos que vivem nas Américas de índios. Esses índios tinham um conceito de tribo, que é o nome que se dá ao agrupamento humano ligados pela cultura, língua, história e costumes comuns. O conceito de tribo não permitia aos índios terem uma visão de unidade nacional. Os índios brasileiros jamais conseguiram ver o Brasil como uma terra onde eles pudessem desenvolver uma nova civilização. Diferentemente dos maias, astecas e incas, que construíram verdadeiras civilizações nas Américas, a ocupação do Brasil pelos portugueses contou com a divisão dos índios em tribos, na qual foi fundamental para os portugueses dominarem os índios brasileiros. Essas tribos já dominavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Construíam as malocas, onde moravam em média 600 índios em cada uma. As mulheres cuidavam do plantio e do cultivo, enquanto os homens fabricavam arco e flecha utilizados na caça. Eram exímios conhecedores da natureza. Sabiam para o que servia cada planta, cada bicho. Eram excelentes artesãos e autossuficientes. O menino tem que ser formado para ser um índio, um caçador, um guerreiro. A menina para outras tarefas. Então isso já começa simbolicamente. Se o filho é homem, o orgulho do pai é colocar na beira da rede do filho um arco e flecha em miniatura, para mostrar que ele vai ser um guerreiro, um caçador. Para a menina, põe uma tanguinha, pequenininha, bonitinha, é para induzir a menina a ser uma tecelã, uma mulher trabalhadora. No Brasil, existiam os índios tupi-guaranis, que através da Amazônia começaram a povoar o Brasil. Os tupis povoaram o Brasil pelo litoral, os guaranis pelo interior. Se conta uma lenda antiga, tiveram uma grande divergência por ciúmes e se dividiram. Os guaranis foram para o extremo sul do Brasil e os tupis ficaram com o restante do território. Importante ressaltar que os índios viviam em guerra, lutavam para conquistar territórios e plantações, expulsando e escravizando povos indígenas rivais. Uma das características que identifica o índio brasileiro é a antropofagia. O termo antropofagia vem da junção das palavras gregas antropo, que significa homem, e fagia, que significa comer. A antropofagia é a ação de comer carne humana, o que entre humanos é também conhecido como canibalismo. Canibal é aquele que come a carne da própria espécie. Os índios acreditavam na vida pós-morte. Os guerreiros dentro da sua tribo enxergavam nas batalhas uma função social na ocupação de espaço. Com um código de honra próprio, tinham na guerra sua ação mais honrosa. Se um inimigo caísse na tribo rival, aquele que o aprisionava batia em seu ombro e dizia: "Faça o meu escravo." Fugir? Jamais, pois o prisioneiro sabia exatamente o que aconteceria com ele e que sua dignidade seria respeitada. O ato de comer a carne humana do prisioneiro tinha uma simbologia que ia além do alimento. Eles acreditavam que absorviam as qualidades do guerreiro derrotado e que cada parte do corpo tinha um poder diferente. Braços e pernas traziam vigor, cabeça, a sabedoria, as partes íntimas, a fertilidade. Esses rituais só ocorriam em caso de guerra entre diferentes povos e em uma circunstância festiva. Uma das grandes personalidades do movimento antropofágico brasileiro foi Tarsila do Amaral, a qual teve papel destacado na elaboração do Manifesto Antropofágico de 1928. Importante compreender a visão da elite paulista naquele momento sobre a questão da antropofagia no Brasil. Esse aprendizado é indispensável para você compreender a questão indígena brasileira.
A literatura nacional não tem grande relato sobre a forma que os índios se organizavam, mas uma das características da formação social dos tupinambás era a vivência sobre o forte e seguro código deles. Eles possuíam um código e uma ética para a convivência em suas tribos. Existia um sistema de fé muito desenvolvido nos índios brasileiros, como também um rito para eleger seus líderes. Saía na frente aquele que melhor conseguia agregar a aldeia, aquele que tinha maior conhecimento sobre sua sociedade ou simplesmente um grande líder espiritual das tribos da época. Existia uma unidade social distinta dentro de suas tribos, pois conseguiam conviver em sociedade entre eles. Não havia repressão sexual entre os índios, tinham autossuficiência alimentar. O índio sabia tirar da floresta o que ia consumir e o que ele necessitava. Não acumulavam nada. Sabiam que preservando a terra e trabalhando a terra com cuidado, jamais sofreriam com falta de alimentos. Os índios tinham a autossustentabilidade, um assunto que se discute muito no Brasil de hoje, que é a questão ambiental. Os índios, já em 1500, sabiam como preservar a natureza e jamais passavam fome. O rio tinha peixes e a terra dava frutos. Essa é uma grande lição que os indígenas deixaram para o povo brasileiro. Essa questão da força da etnia é fundamental para compreendermos o índio brasileiro. Darcy Ribeiro relata em O Povo Brasileiro que a etnia é mais forte que um átomo, que a etnia é a coisa mais forte que um ser humano pode ter. E os índios conservaram profundamente essa questão da etnia, até o limite de suas forças. Há poucas coisas mais resistentes que uma etnia, do que a identidade de um povo. Há muito pouca coisa, mais que aço, mais que qualquer bobagem material. É duro. Uma etnia é dura. Se o pai pode criar os filhos, se o filho se cria na tradição dos pais, na língua dos pais, ele permanece sendo ele. Por quê? 4.000 anos que os ciganos são ciganos. Ou que o judeu é judeu. Por quê? Por uma identificação íntima, secreta, lá dentro. Ele sente que é judeu. E esta convicção que faz dele um judeu é a mesma convicção que faz dos índios índios. O índio é um ser altamente espiritualizado. Via a alma nos bichos, na planta, em tudo. Quando ele matava um animal, ele rezava pela alma desse animal. Quando colhia algum fruto da terra, rezava pela alma desse fruto também. A terra era um bem comum, era o poder de afirmação da sua raça, da sua preservação. Jamais a terra foi propriedade exclusiva de qualquer chefe indígena, pajé ou cacique. Eles compreendiam o valor social da terra e a preservavam para a manutenção da sua tribo, para a manutenção da sua etnia. Fui estudar os índios urubus-capó. Esses meus índios, de que eu tenho infinitas saudades, chamam-se a si mesmo Caapor. Caá é mata e Por é morador. Eles se definem como povos da floresta. Eles são os índios mais parecidos com os tupinambá da costa brasileira. Eu queria estudar, queria saber como era o povo de que nós herdamos a forma de sobreviver nos trópicos. Isso tudo pode ser reconstituído pelos documentos do século XVI, mas é muito melhor ir vendo, eles estão vivos, e eu fui lá estudar isso. Fomos para dentro das aldeias e vivemos lá meses. Esses índios tinham muito carinho comigo e eu muito carinho com eles. Chegamos a ter uma grande intimidade. Um informante muito importante era Campocu. Esse é o homem mais sábio que eu conheci na vida. Ele me ditou uma genealogia dele de 1.100 nomes. Qual é o nobre que é capaz de ditar espontaneamente 1.100 parentes? Para esses índios é muito importante a herança. E por isso é que eles guardam dessa forma extraordinária a sua genealogia.
O índio sabia trazer para o seu povo e seus ancestrais a sua sabedoria, as suas lições. A soberania indígena sempre foi uma marca indelével das tribos do Brasil, como também dos índios de toda a América. Vivia integrado na natureza. O índio não agredia a natureza, ele fazia parte dessa natureza. A respeitava. Sabia tirar da natureza aquilo que ele necessitava. Afinal de contas, o índio era parte dela. Assim esses povos existiram por séculos. Chegaram a conhecer a natureza em detalhe. Sabiam o nome de cada bichinho, de cada planta. E sabiam para que servia ou não servia. Viveram aqui por menos de 10 mil anos, comungando com a natureza. Tiraram da natureza dezenas de plantas selvagens e domesticaram, ajeitaram, para poder plantar na roça tudo junto. Os índios brasileiros acreditavam na terra sem mal. Achavam nela sua paz, sua espiritualidade e a sua convivência. Depois de muitos massacres, esses índios perderam sua terra sem mal. Perderam a perspectiva de convivência pacífica dentro da sua tribo. Guerreavam entre tribos, mas sempre mantendo sua estética. O que caracterizava o índio brasileiro era a perfeição naquilo que fazia. Essa coisa eu encontrei entre os índios. Os índios também, cada coisa que eles fazem, eles querem que ela seja perfeita, porque cada coisa os retrata. Característica intrínseca do índio era a busca pela perfeição, pelo perfeito, pela contemplação. O índio era capaz de atingir com sua flecha o olho de um pássaro em pleno voo. Sobre o artesanato, iam ao limite da perfeição, porque eles admiravam o que era belo, o que era bonito. Essas eram as peculiaridades dos índios brasileiros, que foram massacrados com a chegada dos portugueses. Perderam suas terras, sua espiritualidade e foram mortos. Hoje esse massacre continua com o assassinato de índios e tribos dizimadas. Perderam sua força étnica, suas terras, sua fé, suas identidades enquanto povo. Esse é o processo que começa a se desenvolver no Brasil a partir da matriz tupi, a partir da matriz indígena no Brasil. Nesses mais de 500 anos de história do Brasil, apenas em 1982 se elege um índio ao Parlamento Brasileiro, pelo PDT de Leonel Brizola. Mário Juruna foi o primeiro índio que conseguiu chegar à Câmara Federal para representar os povos indígenas. Hoje os índios não são mais donos da terra, que ocuparam primeiro. Hoje os índios vivem das migalhas do homem branco, das migalhas do processo civilizatório que se estabeleceu no Brasil. Perderam tudo. Perderam a natureza, perderam o sentido de serem índios. Essa é a realidade que Darcy Ribeiro traz no povo brasileiro, com sua genialidade, o que foi a matriz tupi. Ninguém sabe como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Só sabemos de uma coisa: será totalmente diferente do que é hoje. Alguém podia imaginar, quando acabou a guerra, que o mundo ia mudar tanto? É uma reinvenção do mundo que o desenvolvimento está fazendo. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos.